Para quem nos acompanha hoje, imaginem só segurar um documento que começa, tipo, como um sereno manual de comportamento. Uhum. Bem tranquilo, né? Exato, sabe? Sobre como um indivíduo comum deveria utilizar o tempo livre numa tarde de terça-feira. Uma coisa bem cotidiana. Pois é, tudo ali parece girar em torno de produtividade espiritual, de uma ética diária e tal. Mas à medida que a leitura avança, esse mesmo texto dá um salto, assim, vertiginoso. E que salto, viu? Nossa, e termina tecendo uma teia global super intrincada que envolve legislações climáticas internacionais, o congelamento de contas bancárias por meio de moedas digitais e, no fim das contas, o fim do mundo. É o apocalipse mesmo. Sim, e esse é o salto colossal que nós vamos dar no nosso mergulho profundo de hoje. E olha, o que é fascinante aqui é a lente incrivelmente específica através da qual esse documento observa o mundo moderno, sabe? Com certeza. E acho bom a gente já deixar claro que a nossa missão para a análise de hoje não é, de forma alguma, julgar a validade teológica, histórica ou política dessas afirmações. Sim, é super importante frisar isso para os nossos ouvintes. Exatamente. O objetivo é puramente analítico, né? É dissecar como esse texto específico constrói uma ponte lógica entre as escolhas mais íntimas do comportamento humano e o clímax apocalíptico. Então é um exercício de mapear uma visão de mundo bem complexa e ver como ela decodifica a realidade. Perfeito. E olha, nós temos em mãos um material de estudo bem peculiar para fazer isso. Muito peculiar. Trata-se de um texto devocional e um esboço de sermão, datado de 23 de março de 2026. E a autoria é de um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes. Isso. E o documento ele é fortemente embasado na teologia adventista e nos escritos de uma figura central dessa denominação, que é a Ellen G. White. Isso mesmo. E o gancho que me prendeu imediatamente logo na primeira leitura foi justamente esse contraste de escala, sabe? O micro e o macro, né? Exato. Tipo, como um texto parte da gestão do tempo, ali do dia a dia, e aterrissa em alertas vermelhos sobre leis dominicais globais e o fim do mundo. É uma escalada em tanto. Demais! Então, para entender a mecânica desse fim do mundo, me parece que é essencial primeiro a gente compreender como essa teologia enxerga o próprio ser humano, né? Com certeza. E o ponto de partida que o autor utiliza para isso é a famosa parábola dos talentos. Ah, sim, lá do livro de Mateus. Isso, Mateus capítulo 25. Contudo, a interpretação que ele apresenta vai muito além daquela compreensão tradicional. Aquela que limita talentos a, tipo, só dinheiro ou aptidões artísticas, né? Cantar bem, pintar... Exatamente. O documento define a existência humana não como um evento biológico aleatório, sabe? Mas como um projeto divino meticulosamente planejado. Interessante. Dentro dessa ótica, cada respiração, cada capacidade intelectual e cada traço de influência que a pessoa tem representam um capital emprestado pelo céu. Nossa, o conceito de capital emprestado muda totalmente a dinâmica da narrativa. Muda, né? Porque traz uma responsabilidade gigantesca. Sim, e o texto até lista as moedas que compõem esse capital, né? O tempo, a esfera de influência da pessoa, a inteligência, a compaixão e, olha só, até mesmo os afetos mais profundos. Tudo é contabilizado. Tudo. E para ilustrar a imensa responsabilidade de gerir esse empréstimo todo, o autor introduz uma metáfora sobre um mestre relojoeiro e os seus 2 aprendizes. É uma imagem muito, muito vívida. Essa história serve meio que como a fundação de todo o argumento ético do documento, sabe? O mestre relojoeiro, ele entrega aos 2 aprendizes peças brutas de ouro e engrenagens de altíssima precisão, né? Isso. E aí o primeiro aprendiz ele é totalmente dominado pelo medo. Medo de falhar, medo de arruinar um material tão precioso, sabem? O famoso medo de errar que paralisa a gente. Exato. E como resultado, o que ele faz? Ele guarda todas as engrenagens em uma caixa forrada de veludo. Nossa. As peças permanecem lá perfeitamente polidas, intactas, porém absolutamente imóveis e inúteis, né? Pois é. Enquanto isso, o segundo aprendiz, mesmo lidando com a insegurança, e o texto deixa claro que ele também tem medo. Sim, ele não é imune ao medo.
Não é. Mas ele decide montar o mecanismo. Ele ajusta, ele comete pequenos erros, ele soa sobre a bancada e gasta o material. Ele coloca a mão na massa. Coloca. E anos depois, quando o mestre retorna, o cenário é de contraste absoluto. O primeiro aprendiz devolve a caixa intacta, todo orgulhoso de não ter quebrado nada, mas o segundo ele entrega um relógio que apresenta marcas óbvias do tempo e do uso, só que funciona com uma precisão incrível e orienta toda a rotina da vila local. E, olha, a imagem do relógio orientando a vila é o elemento crucial aqui, viu? É, Porque ela estabelece que, sob essa perspectiva teológica que a gente está analisando, o propósito do talento nunca é a autopreservação, entendi. nem a vaidade pessoal. Exatamente. O propósito é sempre o benefício coletivo e o serviço constante aos outros. Ok, vamos desvendar isso trazendo para um cenário corporativo, que eu acho que facilita para quem acompanha a discussão. Boa, manda ver. Seria algo comparável a uma startup que recebe um aporte milionário de um investidor anjo. Certo? Aí, se os fundadores, por um medo paralisante de perder o capital, deixarem todo esse dinheiro parado numa conta poupança rendendo centavos... Eles protegem o valor nominal, né? Exato, eles não perdem o dinheiro, mas eles falham miseravelmente em criar o produto que poderia curar uma doença ou, sei lá, resolver um problema crônico de mobilidade da comunidade. Sim, o dinheiro não cumpriu a função. Para o investidor que buscava impacto real, o dinheiro intocado ali é o maior dos fracassos. É uma ótima analogia. A falha nessa analogia secular, contudo, e essa é bem importante pontuar, é que para o autor do texto, se baseando nos escritos de Ellen G. White, a métrica de sucesso não é o impacto disruptivo, sabe? Ou a margem de lucro final. Não é sobre o tamanho do resultado. Não. O documento é muito claro ao afirmar que a aprovação divina não decorre da quantidade astronômica de talentos que alguém possui ou do alcance monumental das realizações. Entendi. O que atrai a bênção nessa visão de mundo é a lealdade estrita e a fidelidade diária. A constância, né? Exato. O talento, seja ele um brilhantismo intelectual incrível ou uma simples capacidade de ouvir um amigo, ele só adquire valor real e eterno quando é submetido à disciplina divina para o serviço ao próximo. Caramba! Então, o que isso tudo significa quando a gente observa o comportamento da sociedade atual? É aí que o choque acontece. Porque se a expectativa básica dessa teologia é o uso ativo, fiel e abnegado dos dons, como o texto avalia o mundo contemporâneo? Me parece haver um choque frontal de valores aí. Um choque gigantesco. O documento ele traça uma linha divisória inegociável entre o que chama de economia do reino e a cultura do eu. Economia do reino e cultura do eu, certo? A crítica recai pesadamente sobre como a sociedade moderna incentiva o enterro constante dos talentos em prazeres efêmeros, sabe? E o autor utiliza uma expressão muito incisiva para isso. Qual? Ele chama de vaidade digital. Vaidade digital. Nossa, é uma definição que captura perfeitamente o esgotamento moderno, né? Exatamente. É a genialidade humana sendo, canalizada quase inteiramente para desenvolver algoritmos de retenção de atenção em redes sociais. Sim, profissionais brilhantes focados só nisso. Pois é. E a influência pessoal sendo torrada em métricas de engajamento super rasas. E é interessante, para fundamentar essa crítica, o texto convoca vozes da antiguidade, né? Sim, ele traz profetas e apóstolos direto para o debate atual. E a seleção dessas vozes bíblicas, é altamente estratégica para o argumento dele. Como assim? Bom, primeiro o texto evoca o profeta Amós. Amós é conhecido por criticar duramente as elites de sua época, né? Que repousavam em camas de marfim, alertando contra a complacência daqueles que vivem no conforto, enquanto ignoram a urgência espiritual ao redor deles. Nossa, bem direto. Muito. Na sequência, ele traz Zacarias. Zacarias reforça que a verdadeira eficácia não emana do poder bélico ou da força humana, mas do espírito. E a argumentação acaba culminando com o apóstolo Tiago e aquela máxima inabalável dele. A de que a fé sem obras é morta. Essa mesma, a lógica central que o autor constrói aqui é que a posse de um dom exige sua manifestação em obras palpáveis. A inércia, nesse caso, não é só preguiça. É sinônimo de morte espiritual. Nossa,
O que levanta um ponto de reflexão formidável sobre o conceito moderno de sucesso para os nossos ouvintes, Com né? certeza. Porque a cultura atual, ela dita que o acúmulo financeiro sem limites, a independência total e a autorrealização são o ápice da jornada humana. O objetivo final, né? Exato. A ideia é, tipo, o que um indivíduo possui lhe pertence por mérito e direito absoluto. Mas esse documento inverte essa premissa por completo. Vira de cabeça para baixo. Literalmente. A mensagem é que o ser humano não é proprietário de absolutamente nada. É, no máximo, um administrador temporário de bens alheios. E isso nos transporta direto para a raiz operacional dessa economia do reino que o texto menciona. Aham. Na visão do autor, o verdadeiro cidadão desse reino vive em uma condição de contínua dependência de Deus. O mundo secular, por outro lado, esgota seus recursos numa busca frenética por autonomia. Por autossuficiência a qualquer custo. Isso. Para o texto, a obediência genuína se afasta muito daquela figura do mero espectador religioso que só assenta no banco, sabe? Sei, ela exige ação. Exato. Ela exige que o indivíduo se torne um agente dinâmico de restauração na Terra, refletindo o caráter divino em ações bem práticas. E o texto deixa muito cristalino que gerenciar os talentos exige obediência. Mas, obediência a quê, exatamente? Essa é a grande questão. Porque não estamos falando de um conceito abstrato de bondade, tipo, seja uma pessoa legal. Não, de forma alguma. É aqui que o documento introduz as regras rígidas dessa economia, adentrando naquilo que a gente poderia chamar de jurisprudência da salvação. Sim, e aí chegamos ao equilíbrio teológico mais delicado do texto inteiro, que é a relação intrínseca entre graça e lei. Tá. O autor argumenta que a graça, e ele define isso como o favor imerecido que salva e perdoa, ela atua em completa harmonia com a eterna lei de Deus. Que seriam os 10 mandamentos. Exatamente. A lei é vista como um mecanismo que mantém o fiel no caminho seguro após ser salvo pela graça. O documento repudia veementemente aquela ideia de que o evangelho anula a necessidade de obedecer à lei. Entendi. Ele classifica essa separação como um ato de ingratidão, sabe? Que, inevitavelmente, vai desembocar na iniquidade. E nesse exato ponto, o texto faz um movimento intelectual fascinante e muito surpreendente para quem está lendo. Totalmente inesperada, né? Muito, porque estamos navegando por um documento estritamente teológico, focado em profecias, moralidade bíblica e, de repente, sem aviso nenhum, o autor cita Hans Kelsen. Pois é, uma citação direta. Para quem estuda teoria do direito, Kelsen é o arquiteto do positivismo jurídico moderno. Ele é um titã do século XX. E o texto invoca o princípio latino consagrado por ele, que é nullum crimen nulla poenam sine lege. Não há crime nem pena sem lei prévia. Exatamente. Usar isso num sermão escatológico é muito ousado. É brilhante, na verdade. Porque se conectarmos isso ao cenário maior que o documento está desenhando, a inclusão de Kelsen revela uma estratégia retórica fantástica do autor. Como ele amarra isso? Olha, ele está lançando as fundações jurídicas para o próprio juízo final. Uau! A lógica secular de Kelsen, de que onde não existe norma prévia e clara, não pode haver condenação justa, ela é apropriada pelo texto para justificar uma premissa divina. Que Deus também precisa de um código penal, digamos assim. Exato. Para que Deus julgue o mundo de forma justa, é imperativo que exista uma Constituição universal, imutável e previamente conhecida por todos. E, segundo a teologia apresentada, essa Constituição inalterável é a lei dos 10 mandamentos. Perfeito, é isso mesmo. Gente, é o uso da mais rigorosa teoria moderna do direito secular para legitimar a mecânica de um tribunal apocalíptico. É formidável como construção lógica. E a exploração etimológica que o texto faz da palavra iniquidade solidifica ainda mais essa premissa. Ah, sim, a raiz grega. Isso. O autor explica que iniquidade deriva do termo grego anomia. O prefixo a denota ausência ou negação, né? Como em apatia ou anormal. Exato. E nomos significa lei. Portanto, anomia não é apenas fazer algo ruim ou cometer um erro moral isolado. O que seria, então? É a rejeição estrutural da lei. É a própria vivência deliberada sem lei. E o texto embasa essa visão citando Provérbios, capítulo 28, verso 9.
O que diz lá? Afirma de forma bem contundente que até mesmo a oração daquele que se recusa a ouvir a lei torna-se abominável. Nossa, abominável, palavra forte. Muito, porque, para a visão de mundo desse documento, o prazer divino reside na obediência normativa e sincera, sabe? Não num improviso moral onde cada um dita suas regras. Entendi. E prestando atenção nessa estrutura, nós chegamos ao ponto de virada do documento. O grande clímax. Sim, porque se a lei de Deus é o padrão imutável de julgamento e a tal da anomia é a grande rebelião final, o que acontece quando a própria humanidade começa a criar legislações que entram em colisão direta com essa Constituição Celestial? É aí que o conflito explode. Exato. E é essa insistência obstinada na lei inalterável que serve de trampolim para a conclusão dramática do autor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pode apostar que sim. Ele aponta para o horizonte e identifica uma ameaça letal no movimento global contemporâneo, a proposta do que ele chama de um domingo verde. Esse é, indiscutivelmente, o ápice geopolítico do esboço. O autor ele observa debates reais que acontecem hoje sobre a implementação de um dia global de descanso, né? Um dia focado na sustentabilidade. Isso. Desenhado para reduzir emissões de carbono, diminuir o consumo, permitir a recuperação dos ecossistemas da Terra, o tal Domingo Verde. Mas o texto não vê isso com bons olhos, né? De forma alguma. Lido pelas lentes escatológicas do documento, essa iniciativa ecológica perde qualquer traço de legitimidade ambiental. Ela vira o quê? Ela é interpretada literalmente como o precursor do sinal da besta. Caramba! É vista como uma imposição estatal que ataca diretamente o quarto mandamento da lei divina, aquele que estabelece o sábado, o sétimo dia da semana, como verdadeiro e único dia de repouso. Espera, vamos pausar e desempacotar isso, porque é uma dualidade gigantesca para as pessoas compreenderem aqui. Vamos lá. Pensa bem, no mundo secular, fóruns internacionais, ativistas, eles olham para a ideia de um domingo verde e a celebram como, sabe, o ápice da civilização tentando frear o aquecimento global. Um esforço nobre, né? Sim. Fábricas paradas, cidades sem carros, a salvação da biosfera. No entanto, o texto que nós estamos analisando pega essa exata mesma iniciativa ecológica e a decodifica como a ferramenta suprema de controle totalitário e opressão espiritual. É uma virada de chave brutal. Muito. Como o autor justifica esse salto? Qual é a engenharia histórica que sustenta essa visão tão contraintuitiva de que o domingo é uma marca de autoridade rival a Deus? A resposta reside no método de interpretação profética que o documento adota, que é conhecido como historicismo. Historicismo, tá? Esse método entende as profecias bíblicas não como eventos isolados só do passado, ou coisas restritas só ao finzinho dos tempos, Mas sim como um fluxo contínuo ao longo de toda a história humana. Então o texto recua lá atrás até o livro de Daniel, no capítulo 2, identificando Roma como o quarto grande império mundial. a base de tudo começa em Roma, então. Sim, e a transição vital, segundo o autor, ocorre quando ele aponta para o imperador romano Constantino. Ah, Constantino! Isso. Ele conta que, no ano 321 da era cristã, Constantino promulgou o primeiro decreto dominical da história, alterando oficialmente o dia de repouso civil para o venerável dia do sol, que é o domingo. Ou seja, o Estado intervindo diretamente na religião e alterando o eixo de adoração do sábado bíblico original para uma data estabelecida por conveniência política e tradições pagãs? O argumento é exatamente esse. E o texto continua traçando essa linha do tempo de forma bem detalhada. Ele avança para o ano de 1929. 1929. O que aconteceu aí na visão do autor? É um marco onde o autor afirma que o poder papal ressurge de uma ferida mortal. Historicamente, esse ano corresponde ao Tratado de Latrão. Ah, o Tratado de Latrão, quando a Itália reconheceu o Vaticano. Isso mesmo, quando o governo italiano do Mussolini reconheceu o Vaticano como um Estado soberano e politicamente independente. E a partir dessa restauração de poder político e religioso, o texto introduz um novo ator profético. Quem? A besta que surge da terra, que é descrita lá no livro de Apocalipse. E, olha só,
Dentro da teologia exposta no documento, essa entidade é inequivocamente identificada como os Estados Unidos da América. E aqui a trama fica extremamente densa. Fica, porque coloca uma superpotência atual no centro da profecia. Pois é. O texto alega que os Estados Unidos atuarão como braço secular e executor dessa agenda religiosa global do domingo. Mas, existe algum precedente prático para isso? É meio difícil imaginar uma superpotência moderna forçando a observância de um dia religioso. O autor prevê esse ceticismo, viu? E ele responde utilizando um precedente histórico inegável do próprio território americano. Qual? As chamadas Blue Laws, ou Leis Azuis. As Blue Laws, certo. Nós precisamos detalhar como elas funcionavam para quem acompanha a discussão entender a gravidade. Claro. Olha, entre os séculos 17 e 20, diversas jurisdições dos Estados Unidos implementaram legislações extremamente rígidas, que proibiam o comércio, viagens desnecessárias, esportes e diversas formas de trabalho aos domingos. Tudo proibido por lei? Tudo. E em algumas colônias puritanas originais, ia além. Os cidadãos eram legalmente obrigados a frequentar os cultos dominicais. O Estado te obrigava a ir à igreja. Exatamente. E a desobediência não resultava apenas em censura moral da comunidade, não. Gerava multas pesadas, tempo na prisão civil e, no início, até tortura pública em praça. Nossa! Ponto central do autor, ao resgatar as Blue Laws, é provar que a união entre os poderes civil e religioso para coagir a consciência humana não é uma teoria da conspiração distante, sabe? É uma realidade histórica. Documentada e validada pelo próprio sistema legal americano no passado. Isso estabelece o precedente legal, sem dúvida. Mas, há um buraco logístico nessa teoria que me salta aos olhos imediatamente. Qual seria? Pensa bem. No século XVII, era super viável ter um xerife na cidade checando quem não apareceu na igreja e multando quem abriu a padaria. Uma cidade de 100 habitantes, né? Exato. Hoje, no entanto, nós vivemos num planeta hiperconectado com 8 bilhões de habitantes. A logística de policiar um dia de descanso global imposto por lei parece impraticável nos moldes antigos. Como o autor resolve essa lacuna sobre a mecânica de coerção em escala planetária? É nesse exato ponto que o texto cruza a fronteira da história antiga para a era tecnológica moderna. A tecnologia entra como a ferramenta de fiscalização. Exatamente. O autor recorre à profecia de Apocalipse 13, verso 17, que faz uma advertência muito específica e famosa. A marca da besta. Isso. A profecia diz que chegará um momento em que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Comprar ou vender, a economia inteira travada. E o documento associa essa barreira econômica diretamente à infraestrutura dos sistemas financeiros digitais modernos e às moedas digitais emitidas por bancos centrais, as CBDCs. A transição completa do dinheiro físico para a economia programável. A mecânica se torna assustadoramente simples sobre essa ótica, sabe? Se o dinheiro perde a sua forma física, o papel moeda, e se torna inteiramente digital, ele passa a ser controlado por algoritmos e governos centrais com um clique. Nossa, é verdade. O texto argumenta que, sob o pretexto de emergência climática ou gestão de crise global, a conformidade com o Domingo Verde não será vigiada por guardas nas ruas ou xerifes. Será por sistemas automatizados. Exato. Os algoritmos farão o trabalho. É uma exclusão cirúrgica e, pior, invisível. Totalmente. Se um indivíduo fundamentado na sua consciência religiosa e na guarda do sábado bíblico decidir se recusar a interromper suas atividades no domingo imposto pelo Estado, ele não vai ser preso fisicamente, pelo menos não no início. não haverá necessidade. O sistema digital simplesmente desativa a capacidade dele de transacionar. Bloqueia tudo. O cartão falha no supermercado, o pagamento do aluguel é bloqueado, a vida na sociedade civil é efetivamente desligada. É um apagão social. E o documento nos adverte que esse cenário orquestrará o teste final de lealdade da humanidade. É a culminação de tudo que o autor construiu desde lá da primeira página que a gente leu. A parábola do relojoeiro. Lembra dela? A fidelidade que era exigida do aprendiz de relojoeiro na oficina silenciosa dele será, no fim dos tempos, testada no fogo cruzado das sanções estatais globais. A escolha deixará de ser só teórica ou filosófica. Exato.
O texto encurrala o leitor com uma pergunta final e inescapável, onde ceder à pressão econômica significa curvar-se a uma autoridade humana e resistir significa confiar cegamente na provisão celestial. Qual é a pergunta? A quem você deseja adorar? Ao Criador ou à criatura? Literalmente uma escolha que envolve a sobrevivência imediata versus o destino eterno, segundo a arquitetura desse documento. É o peso máximo que uma decisão pode ter. O que me leva a tentar amarrar a incrível jornada que nós percorremos na análise de hoje. Foi uma longa caminhada. Nós iniciamos este mergulho profundo analisando a gestão ética de talentos cotidianos através da figura de um mestre relojoeiro e suas engrenagens. Bem no nível individual. Bem micro. Vimos como a exigência por obediência ativa resultou numa dura crítica à complacência da nossa era, a famosa vaidade digital. E, passo a passo, nós acompanhamos como o autor utilizou a teoria jurídica secular de Kelsen e o historicismo profético para reinterpretar iniciativas ecológicas plausíveis e inovações financeiras digitais como peças engatilhadas de uma armadilha apocalíptica. É um encadeamento lógico impressionante. E essa trajetória toda ilustra uma verdade indispensável para quem tenta decifrar a cacofonia do mundo moderno. Qual verdade? Diariamente a gente é bombardeado por notícias sobre cúpulas internacionais do clima, transições globais para a economia sem dinheiro físico e esforços da ONU por legislações unificadas, né? O tempo todo. Tá nos jornais todo dia. O que a leitura desse documento nos ensina é que esses exatos mesmos eventos são decodificados de maneiras radicalmente distintas quando processados através de matrizes religiosas, antigas e profundamente enraizadas. Perfeito. Para um economista ou ativista ambiental, estamos diante de ferramentas pragmáticas de sobrevivência civilizacional. Soluções lógicas, né? Sim, mas para a lente teológica que nós exploramos hoje, estamos assistindo ao desdobramento cirúrgico e final do Apocalipse. Reconhecer a existência paralela dessas visões de mundo é fundamental para compreender as correntes subterrâneas que tensionam a nossa sociedade. Sem a menor dúvida. O tecido da realidade muda dependendo da lente, dos óculos que se veste, né? Totalmente. E, para encerrar a nossa investigação, eu acho que seria excelente deixar uma provocação final. Boa. Algo que se constrói sobre as fontes analisadas, mas que avance um passo além para quem nos acompanha a refletir durante o dia. Olha, avançando nessa lógica de governança e controle que a gente explorou, surge uma questão filosófica bem profunda. Conta pra gente. O mundo contemporâneo enfrenta crises que ignoram fronteiras. A gente vê pandemias, colapsos ambientais, instabilidades econômicas globais. Tudo conectado. Tudo. A resposta natural e até lógica da humanidade é buscar a centralização, é forjar consensos globais, legislações unificadas e infraestruturas tecnológicas padronizadas para conseguir gerenciar o caos, certo? Sim, faz todo sentido na teoria. A provocação que fica é: será que à medida que a humanidade acelera em direção a uma hiperconexão administrativa na tentativa desesperada de se salvar, ela não estaria pavimentando, tijolo por tijolo, a exata infraestrutura de vigilância, exclusão e controle totalitário que os textos milenares alertaram que seria usada para esmagar a liberdade de consciência? Nossa. Ironicamente, a busca máxima pela preservação humana poderia ser a arquiteta final da nossa própria opressão. Fica esse convite para reflexão pessoal. Uma reflexão inquietante e brilhante. O que começou como uma análise sobre não deixar moedas de ouro guardadas numa caixa de veludo, revelou-se um debate sobre as estruturas de poder que podem redefinir o futuro da liberdade humana. É de explodir a cabeça. É, sim. Agradecemos a todos que nos acompanharam em mais esta jornada analítica. Até o nosso próximo mergulho profundo.